Olá, damos início a mais um evento online da editora Todas as Musas. Eu sou Fernanda Verdasca Boton, supervisora editorial. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao lançamento do livro Impressões, Ensaios sobre Literatura e Outras Artes, publicado pela editora Todas as Musas. Hoje conversaremos com Carlos Eduardo Brefori Pinheiro, que é mestre em Teoria da Literatura pela Unesp, doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP e realizou pesquisa em nível de pós-doutorado junto ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Além disso, Carlos é membro da Academia Araçatubense de Letras. Seja bem-vindo, Carlos. Boa tarde a todos, muito obrigado, Fernanda. Boa tarde, Carlos. A gente vai falar hoje sobre esse livro que você está lançando, mas eu queria lembrar todo mundo que esse é o seu segundo livro publicado pela editora Todas as Musas. O primeiro tinha como título Entre o Ínfimo e o Grandioso, entre o passado e o presente, o jogo dialético da poética de Manuel de Barros, e era fruto da sua tese de doutorado. Carlos, eu queria saber então, já que aquele lá era fruto da tese de doutorado, esse daqui, conta pra gente como é que surgiu a ideia de publicação do Impressões, ensaios sobre literatura e outras artes. Então, desde 2008, nós, professores universitários aqui de Araçatuba, fomos convidados por um jornal da cidade para divulgarmos, né, nossos trabalhos, nossas pesquisas em uma coluna semanal chamada Soletrando. E aí eu, né, da área de literatura, junto com colegas da área de redação, linguística, língua inglesa, nos propusemos a semanalmente, né, a partir de um rodízio, levarmos a público os nossos textos, né, a partir do perfil de um ensaio, não exatamente acadêmico, mas um ensaio voltado para a população em geral, e a partir desses ensaios, então, trazer para a população um contato maior com esse universo, né, da leitura, da arte literária, da própria gramática. E de 2008 para cá, né, nessa época eu já estava começando o meu doutorado na USP, né, do qual surgiu aí o Entre o Ínfimo e o Grandioso, né, quando eu trabalho a obra do Manuel de Barros, sob supervisão da professora Maria Augusta Fonseca. Desde 2008 eu vinha já a cada 2 meses, um mês e meio, publicando uma crônica, né, um ensaio, a partir das minhas leituras. Desses 15 anos, então, juntei aí uma boa centena de textos e aí fiz uma seleção para o lançamento aí do Impressões. Então, não são todas, né, os textos publicados, né, temos aí alguns outros que acabaram ficando de fora, até por uma questão de logística, mas essa então é uma coletânea desses 15 anos, né, de produção ensaística e de leitura também, né, porque a maior parte dos textos vem de leituras que eu fiz naquele momento, né, daquelas obras, e que eu imediatamente escrevi a resenha para publicar no jornal. E, Carlos, ele é um pouco assim, porque o título dele é Impressões. Explica pra gente esse título que você deu. Isso. É, a ideia, né, quando foi proposto que nós trabalhássemos com o público, né, araçatubense, né, o público que que consome o jornal, era trazer um diálogo mais acessível, né, procurando assim fugir um pouco daquele ambiente acadêmico, né, pensando que são leitores de todos os níveis escolares, alguns que até gostam, né, desse campo da língua, da literatura, das artes, mas uma boa parte que domina muito pouco, né, esses conceitos e essa visão mais ampla que a gente tem de história da literatura. Então, quando eu pensei no título, né, e isso era algo que já vinha da minha expectativa ao escrever os textos, olha, eu tenho que me colocar como um leitor, né, crítico, mas um leitor que está compartilhando as suas impressões de leitura, né?
Para quem é do campo da teoria literária, não tem nada a ver com a crítica impressionista, né, que hoje é muito combatida, aquela ideia de eu acho que o texto quer dizer isso. Não, não é nada disso. Então são impressões de, olha, eu como leitor, como eu vou repassar essas ideias para o leitor comum, para o grande público que consome o jornal, e pensando que eu tenho desde pessoas mais instruídas, né, mais eruditas, até pessoas com menos instrução, mas que muitas vezes têm essa vontade de conhecer mais sobre a literatura, de ter referência aí de obras interessantes, né, da tradição, da modernidade, para possivelmente se lançar aí numa leitura naquele momento. Então, Impressões veio desse aspecto, né, de realmente eu trazer dentro de um espaço muito restrito, né, vamos lá, a gente fala que são menos de 4.000 caracteres que a gente pode mandar para o jornal. Então, como fazer uma análise, né, e trazer uma apreciação de um texto nesse espaço tão restrito? Então, são realmente as impressões, aquilo que fica da leitura para nós, no caso aí para mim, né, que pego a vertente da literatura, mas sempre com essa perspectiva, que eu acabei de ler. Então, o que ficou? Quais as principais ideias? O que me inquietou naquele texto e que eu acho interessante transferir para uma resenha para o jornal. E que instiga um pouco o leitor do texto a ir atrás do livro, né? Do livro não só esse que você está produzindo, mas também daquele com o que você trabalha dentro da sua coluna. Então, isso é muito interessante, trazer o leitor cotidiano do jornal para a literatura. E aí, Carlos, eu queria falar um pouquinho com você agora sobre a Semana de Arte Moderna, porque você já tinha publicado na revista acadêmica Todas as Musas, por ocasião do dossiê 100 anos da Semana de Arte de 22, você tinha publicado um artigo que abordava as máscaras do Menotti Del Picchia. Nesse livro de agora, um dos seus artigos trabalha com outro modernista, Mário de Andrade. E eu achei interessantíssimo esse artigo que você publicou acerca do Mário, porque você fala do Mário de Andrade, poeta, contista, sim, mas coloca também uma outra personalidade do Mário que pouquíssimas pessoas conhecem, que é o Mário de Andrade, chefe do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo. Conta um pouquinho para a gente sobre essa passagem de Mário de Andrade pelo Serviço Público de São Paulo e qual a importância dessa pessoa estar lá naquele momento. Diga para a gente. Olha, eu acho que o Mário de Andrade é uma das figuras, né, mais interessantes aí não só da literatura, mas do pensamento intelectual nacional. Então, nós tivemos, né, no ano passado, essa comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna, uma releitura crítica, né, do que foi essa modernidade há 100 anos atrás e aos olhos de hoje, né, o que deu certo, o que não deu. Então, daí surgiu esse primeiro artigo, né, sobre o poema As Máscaras. Mas eu sou um apaixonado pela obra do Mário de Andrade, né, e eu sou um apaixonado pela cidade de São Paulo. Eu brinco que se eu não morasse em Araçatuba, certamente a outra cidade brasileira que eu gostaria de morar seria São Paulo, né, por causa não à toa fui fazer meu doutorado e meu pós-doutorado aí na USP, né, que é também o grande reduto aí que guarda, né, a produção, né, os manuscritos do Mário de Andrade. Então, esse homem, né, que é um dos fundadores do movimento modernista, né, que participou ativamente da semana, é muito interessante quando a gente pega a biografia do Mário, porque de todos eles, o Mário foi o que mais se apegou à sua localidade, à cidade de São Paulo, né? Uhum. Pensando que, claro, nós temos ali o Oswald, que era um grande herdeiro de fazendeiros, né? A Tarsila do Amaral, que chega depois da semana, que também, né, filha de fazendeiros, é o Oswald, dono do que hoje é o bairro de Pinheiro, de Cerqueira César. Mas essas pessoas, né, a Tarsila,
Anitta, Oswald, após 22, eles acabam se distanciando, né? Então, a Anitta vai estudar na Europa, né? Conserva uma bolsa do conservatório artístico e passa vários anos estudando fora. Oswald e Tarsila, né, viajam o mundo, né, tem uma vida bastante turbulenta, né? E o Mário, ele ficou em São Paulo, né? O grupo acaba se distanciando, né? As ideias vão se reconfigurando, mas o Mário persiste aí acho linda essa foto, né, do Mário que o jornal na época colocou ali para o texto, porque realmente eu acho que a gente precisa valorizar a figura, né, do autor, né, e o Mário é uma figura icônica quando a gente pensa nas pinturas que foram feitas sobre ele, né. Então o Mário, ele é essa figura que domina várias artes, né, quer dizer, ele era professor do Conservatório Musical, ele escrevia poesia, crônicas, contos, romance, ensaios. Ele é ele passa, né, como você falou, pelo Departamento de Cultura de São Paulo, Secretaria de Cultura, e ele tem uma obra muito importante ali que extrapola a literatura simplesmente, né? Então ele vai ser responsável pela criação dos parques infantis da cidade de São Paulo, a Biblioteca Volante, a Discoteca Pública de São Paulo, né, que existe até hoje. Então, essa ideia de conservar o patrimônio musical vem do Mário. Ele ajuda nos trâmites para comprar a propriedade que vai dar origem à cidade universitária, né, aquele terreno ali no Butantã, né, foi por intermédio do Mário, né, acervos, né, particulares que vão se transformar na biblioteca da USP, a missão de catalogar, né, no Norte e Nordeste a expressão popular musical, né, as danças do boi bumbá, os cocos, as caatingas. Então, o Mário foi uma pessoa muito ativa enquanto esteve no departamento e que se lançou em várias empreitadas, né? Até o curso de etnografia da USP, né? O primeiro a turma de etnografia foi o Mário que trouxe aí os responsáveis pelo curso, né? Infelizmente, né? Além da morte, vamos dizer assim, prematura, né? Ele morre se eu não me engano, aos 53 anos, né? Ele morre em 45. O Mário se depara com o Estado Novo do Getúlio Vargas, né? E ele acaba sendo retirado desse departamento, né? Justamente no momento em que essa missão, né, eu falo missão porque realmente ele mandava especialistas com todo o aparato, né, que seria o protótipo de gravadores, né, para recolher as músicas, né, a própria versão cantada dessas composições. Tudo isso o Mário teve que terminar muito às pressas, né, a biografia dele registra isso, e recolher todo esse material sob o risco de a nova gestão dar fim em tudo, né? Então, assim, com certeza foi uma pessoa que, se tivesse vivido mais e se não tivesse sido cortado aí pelo novo governo, né, de Vargas, teria tido uma participação muito mais intensa né, nessa propagação da cultura em São Paulo, né? E não é pouco, né, o que o Mário fez. O Mário era uma pessoa que dava conta de escrever 4, 5 ensaios ao mesmo tempo para diferentes jornais, né, revistas, não só do Brasil, mas do exterior. Né? Uma produção assim de cartas muito intensa, né, ideias que ele trocava com Manuel Bandeira, com Anitta, com Tarsila, com outros escritores latino-americanos. Então é uma figura fascinante, né, e que tem muito material ainda para ser estudado, para ser descoberto. E eu convido vocês a lerem esse artigo que o Carlos Eduardo Breffori fala do Mário de Andrade, porque aí a gente descobre toda a produção maravilhosa desse autor, mas também como ele fez com que as pessoas continuassem produzindo cultura. Então é para a gente realmente
achar que ele é um ícone para nós dentro da literatura e dentro também daquilo que a gente conhece como a cidade de São Paulo hoje. Então, interessantíssimo esse ensaio que você escreveu, Carlos. E eu queria agora convidar todo mundo, então, para observar o livro. Ele está disponível no site da editora, www.todasasmusas.com.br. E eu queria agora falar sobre outro autor, na verdade, outra autora, que você, dentro de Impressões, fala de vários autores, várias autoras, e eu fiquei sabendo que no dia 7 de novembro você estará na Academia Araçatubense de Letras, falando sobre Lígia Fagundes Telles, mais precisamente sobre o texto Venha Ver o Pôr do Sol. No livro que a gente está falando hoje, você tem um artigo acerca do romance Ciranda de Pedra, também da Lígia. Eu queria pedir a permissão para que eu lesse um pedacinho. Quando você coloca o Ciranda de Pedra, você começa com um trecho do texto. Então, vou ler o trecho para depois fazer a pergunta para você. Você coloca assim: Quero entrar na roda também, exclamou ela, apertando as mãos entrelaçadas dos anões mais próximos. Desapontou-se com a resistência dos dedos de pedra. Não posso entrar? Não posso? Repetiu, mergulhando na fonte as mãos em concha. Atirou a água na cara risonha do anão de carapuça vermelha. Ficou vendo a água escorrer entre os seus dedos. Carlos, nesse artigo, você fala um pouco sobre as imagens que a Lígia traz, que ganham ares metafóricos. Explica para a gente o que seriam esses ares metafóricos na obra da Lígia Fagundes Telles. Dá uma palhinha do que você vai falar lá na Academia Araçatubense de Letras. O Ciranda de Pedra, né, o próprio título já traz essa imagem, né, porque Ciranda de Pedra, né, na verdade, nós vamos imaginar, é um jardim de uma mansão paulistana, né, e nesse jardim há uma fonte com esculturas de anões em torno dessa fonte, e eles de mãos dadas formando a ciranda, né. Uhum. E a grande metáfora, né, que aí a gente vai encontrar a protagonista Virgínia, é essa incapacidade de fazer parte de um grupo, né? Quer dizer, a menina Virgínia, ela quer entrar na ciranda, mas ela é barrada a todo momento, né? Os anõezinhos não deixam a personagem entrar, e essa imagem em si vai ser uma grande metáfora da trajetória de Virgínia, né? Porque nós vamos ter no romance um núcleo abastado também da cidade de São Paulo, né? No qual a Virgínia cresce, mas que em que momento algum ela consegue se adaptar àquele meio, né? E aí nós vamos percebendo que existem muitos segredos ali, né? E esses segredos, que na verdade todo mundo sabe, né? Menos Virgínia, vão sendo revelados para nós, leitores, e para a protagonista, e isso vai trazendo para ela a sensação de um não pertencimento. Né? É muito interessante, porque o Ciranda de Pedra foi adaptado 2 vezes para a televisão, e na verdade, a novela como um todo, a gente pensa assim, são os primeiros capítulos, né? Porque a protagonista na novela, acho que até a última foi a Ana Paula Arósio, que seria a mãe da Virgínia. Essa mãe está só na primeira fase, né, por conta de uma tragédia que há ali no enredo, então ela sai de cena e a protagonista de fato é a filha, né? E aí nós vamos descobrindo, né, mas por que o pai e a mãe da Virgínia se separaram? Né? Por que ela está morando com a mãe e não com o pai? Por que o pai, depois da morte da mãe, não traz a filha para casa se ela tem mais irmãs? Manda essa menina para uma escola, um internato, né? Por que as relações ali entre as irmãs, os cunhados, são cheias de segredos, de frases com significado dúbio? E aí nós vamos ter, então, essa ciranda de pedra que realmente não se abre para Virgínia. Eu até coloco no texto que é uma ideia de antiformação, né? Porque é uma figura que passa pela narrativa e não encontra o seu lugar. Do começo ao fim,
A Virgínia é uma figura deslocada, né? Ela não sabe a que espaço ela pertence, a que classe ela pertence, quem são os seus pares ali. Isso em Lígia, né, que traz essa questão do feminino muito forte, né, uma das grandes autoras também aí da nossa literatura moderna, que faleceu recentemente, né, é algo muito tocante. Né? E no caso da minha fala aí do dia 7, o Venha Ver o Pôr do Sol, que é um conto da Lígia, é também uma atmosfera muito sombria. Né? Esse Venha Ver o Pôr do Sol, que é muito convidativo, na verdade traz objetivos, né, dos personagens, um plano, quase que uma armadilha, Armadilha. né, muito sutil e muito intensa, né? Quer dizer, a Lígia tem também essa sacada de transformar coisas simples do dia a dia em elementos narrativos muito gritantes, muito fortes, né? E que impactam o leitor, né? Em Ciranda de Pedra são muitas revelações, né, para nós leitores e para a protagonista, e o mais chocante é, olha, mas todo mundo sabe disso, menos você, né, quer dizer, e nós leitores, né, que acompanhamos aí o foco, né, é a vida de Virgínia, são os pensamentos dela, né, e Vem a Ver o Pôr do Sol é isso também, né, o idílio, né, sentimental ali do encontro amoroso ao pôr do sol, tem um final muito macabro, né? Para quem já conhece o texto, né? Quem não conhece, fica o convite à leitura, mas que mostra realmente que é uma grande escritora, né? Não só na linha do romance, né? Como Ciranda de Pedra, As Meninas, né? Em que ela vai trazer, inclusive, a questão da ditadura militar, mas uma grande contista, né? A gente pode citar Além do Venha Ver o Pôr do Sol, Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos, Natal na Barca e tantos outros contos aí que são obras-primas de Lígia. E aí eu vou confessar para vocês que, como o Carlos disse, né? O Impressões, eu estou colocando textos que eu leio, adoro, e aí eu vou colocar as minhas impressões acerca daquele texto, né? Estudo da literatura. E, Carlos, a hora que eu li esse do Venha Ver, do Ciranda de Pedra, eu falei, gente, eu tenho que ler de novo, porque eu adorei os seus comentários, né? E eu queria muito estar presente aí nessa palestra, porque eu adoro Venha Ver Pôr do Sol. Só gosto mais do Natal da Barca. O Natal da Barca eu acho que é Da assim. Barca. Aquele lá eu choro quando eu leio, assim, me dá um nó na É muito garganta. impactante também, né? É muito, né? Então, convido todo mundo aí que estiver em Araçatuba para assistir essa palestra e aproveita, compra o livro do Carlos e leva para ele assinar para vocês, fazerem a dedicatória. Lembrando Sim. para vocês que o livro está disponível no site da editora www.todasasmusas.com.br. Carlos, e você coloca lá no prefácio do Impressões que você tem ensaios acerca de vários campos artísticos. Você fala de teatro, você fala de cinema, de música, e teve um dos ensaios que eu adorei, que você vai comentar particularmente as várias leituras de Maninha, canção composta por Chico Buarque. Nesse ensaio, você diz que existem labirintos de significação na canção do Chico. Eu queria que você contasse um pouco para a gente acerca desses labirintos, que a hora que eu li, eu fiz, caramba! Conta para a gente aí como é que você chegou a esses pensamentos, Carlos. Olha, de novo, foi uma impressão de, agora não de leitura, mas de ouvir, né? Aquele momento em que a gente está dirigindo no trânsito, e eu tinha, né, tenho o Maninha na interpretação da Maria Bethânia, né, ouvindo a Bethânia cantar Maninha, eu comecei a pensar na questão da letra, né, assim, só para situar o pessoal, esse sujeito poético, né, da canção, que a gente entende como um sujeito feminino, está se dirigindo à sua maninha, sua irmã, falando de um terceiro sujeito ali, um homem que atrapalha a relação delas, né? E toda uma reminiscência, né? Se lembra
dos luares, se lembra dos luares dos sertões, né? A roupa no varal, o feriado nacional. E aí ela vai trazendo, né, para o momento mais presente, né? Mas nunca mais cantei ô maninha depois que ele chegou. Então, a primeira impressão que a gente tem é de há uma relação abusiva aí, né? Uhum. E essa relação vai atravessar os 3 momentos da canção, né? Até que ela termina falando mais, mais um dia ele vai embora, maninha, para nunca mais voltar. E aí a gente pensa, bom, é a esposa falando do marido abusivo e se confidenciando à irmã, né? Mas espera aí, né? Quem me garante que é a esposa que está falando? Quem garante que a vítima é a esposa e não exatamente a cunhada, né? E se além de vítima, né, na verdade há uma paixão mal resolvida dessa cunhada por essa figura masculina. Então eu comecei aí a ideia do labirinto, falei, gente, mas isso aqui dava uma aula de interpretação do texto poético, porque é isso, né? Quer dizer, literatura são muitas significações, né? E quando a gente fala diferente da crítica impressionismo, né? Não é o que eu acho, né? Quer dizer, eu acho A, ele acha B, o outro acha C, mas o texto ele me dá esse leque, né? Então não tem nada demarcado ali quem é quem nessa relação abusiva. A gente sabe que ali há um triângulo, né, formado por 2 mulheres e um homem. Mas qual é exatamente a relação desse homem com a figura feminina A e a figura feminina B? Então, eu dou dentro do artigo pelo menos 3 interpretações, que são essas, né? Sim. Do marido, do cunhado, da cunhada que ama o cunhado, e aí pensando que não se esgota, né? Que se o jornal me desse mais espaço, eu teria mais o que escrever, né, em relação a essa composição do Chico Buarque, que é assim, espetacular, né? Não é a única, inclusive, do Chico que aparece no livro, né? Nós vamos ter, por exemplo, as Vitrines, né? Que é uma música também que eu amo e faço uma outra leitura e mais para a linha psicanalítica, né? Mas Chico é sempre um grande desafio, né? Então são textos, são composições musicais aí que tiram o nosso sono e nos levam a pensar, mas será que é só isso mesmo? Será que não tem mais alguma coisa aqui por trás, né, desse verso, dessa estrofe? Então fica sempre aquela interrogação, né? Parece que tem sempre algo a mais que a gente vai descobrir numa próxima leitura. E é maravilhoso ler, já vou aí colocar para as pessoas, porque realmente não são só impressões. O Carlos vai lá, ele mostra para a gente as palavras que trazem essa ideia, qual que é a estrofe que ele leva para acreditar aquilo que ele está falando. Então, são análises. Então, as análises menores, não é até por causa desse formato do jornal, mas é muito gostoso, porque depois dá para você começar a abrir um leque para vocês também começarem a estudar. Então, eu estou aqui indicando impressões para vocês e com uma dor no coração de encerrar essa live, porque é muito gostoso. São textos muito maravilhosos, muito gostosos de ler e são porta de entrada para a literatura, para as artes, para as músicas, para que a gente observe aí outras coisas que podem querer dizer cada texto que nós temos contato. Carlos, a gente está encerrando a live, agradecendo a sua presença e querendo perguntar se você quer indicar mais algum texto, se tem um texto do seu coração que está nesse livro, ou todos eles para vocês são maravilhosos. Como é que é isso daí? Olha, eu brinco que todos são filhos queridos, né? Mas dentre esses filhos, tem alguns que a gente acaba tendo um cuidado maior, né? Até porque há algo por trás, como eu citei, né? Por exemplo, o texto que eu falo sobre a biografia do Mário, né? Que eu li, né? Em busca da alma brasileira, né? Do João Tércio, que deu origem aí ao artigo do Mário, porque o Mário, né? É uma figura interessantíssima e é uma paixão minha, né? A geração de 22, essa relação
deles com a cidade de São Paulo, né? Digo de novo, né, minha orientadora de doutorado, professora Maria Augusta Fonseca, era uma especialista na obra de Mário e Oswald de Andrade, né? Tem um outro artigo aí no Impressões que fala sobre Oswald, né? Mas eu penso que cada artigo aí foi escrito com muito carinho, né? Pensando que foram escritos aí no calor da hora, né? Imediatamente após cada leitura, né? São 15 anos, né? E os leitores vão perceber que existem várias linhas de pensamento, né? E isso até é interessante falar agora, né? Quando a gente teve aí há alguns dias o Dia do Professor, eu devo muito, na verdade eu devo tudo isso aos meus professores, né? Então, desde o professor Tito Damaso, né, que foi meu professor na graduação e que me levou para esse caminho da literatura, né? Os meus professores da USP, né? A professora Maria Augusta Fonseca, que me abriu esse espetáculo que é a Geração de 22, a professora Cleusa Rios, né, que me levou para essa linha do pensamento psicanalítico que aparece em alguns dos textos, né, essa leitura associando psicanálise e teoria literária, né? O professor Samuel Titan, que me abriu o leque aí do romance europeu do século XIX, que é uma paixão minha também. Na obra aparecem Balzac, Stendhal, né, devo muito a ele, entre outros, né, o professor Antônio Pasta, que me trouxe um novo olhar sobre a obra de Machado de Assis, e aí cito os textos que aparecem, né, no meu trabalho e que são fruto das minhas aulas, né, que me levaram, inclusive, a repensar outras obras da literatura, né? A gente falou de Ciranda de Pedra, né? Então essa linha, né, do sujeito que não se constitui como tal, né, da Virgínia que não encontra o seu lugar no mundo, é algo que eu veio lá de trás das minhas aulas sobre Machado de Assis e como Machado mostra, né, essa questão da inconstituição do sujeito no Brasil, né, e essas relações de poder estabelecidas desde o século XIX. Então, assim, são muitos filhos queridos, né, poderia citar o Farsália, do Lucano, né, o artigo lá não cruzar o Rubicão, né, uma coisa assim que eu até coloco no texto que é muito atual, né, esse distanciamento que deve existir entre o governo e as forças militares, né? Então, para quem não conhece, né, o cruzar o Rubicão foi um ato de Júlio César que deu início à queda da República Romana, né, e uma leitura fascinante, né? Então, assim, são artigos que trazem a literatura brasileira clássica, a literatura mais moderna, literatura estrangeira, né, alguns artigos falando sobre música, sobre teatro, sobre cinema, né, mas sempre pensando que é uma grande miscelânea, né, desde obras até menos conhecidas, né, então gratas surpresas que eu tive lendo, por exemplo, o Birajara, do José de Alencar, a Pata da Gazela, também do Alencar, né, Escravizaura, do Bernardo Guimarães, né, até obras, né, reconhecidas, né, como Ulisses, do James Joyce, Clarice Lispector, né, que também é uma paixão minha, que foi resultado aí da minha pesquisa de pós-doutorado, né? Clarice aparece em alguns poemas, né, em alguns artigos, né? Então, assim, é um livro que traz uma visão panorâmica, né? Geralmente trazendo essa ideia da leitura e do resultado da leitura de uma forma muito positiva, né? Assim, o prazer de ler, mas não deixando de lado, né, em alguns momentos, uma pontada crítica, né? Então, quem passa ali pela leitura do meu artigo sobre, por exemplo, O Olhar e os Lírios do Campo, né? Ou O Bosque das Ilusões Perdidas, né? Um outro romance, vai ver um ensaísta mais crítico, né? Que aponta, olha, a obra tem valor, né? Mas tem falhas, né? E eu acho que a leitura crítica é isso, é mostrar que nem tudo são flores, né? Que assim, mesmo grandes autores têm momentos em que dão uma derrapada aí, mas isso não desmerece em nada, né, a leitura, né? Então ainda são leituras válidas hoje, sim,
São leituras com problemas, né? Sim. Então, assim, não existe autor que tem uma obra predominantemente perfeita, né? Então, mas isso não nos impede de desfrutar do prazer dessa leitura, né? E fica, né, sempre aquele ensinamento. Se eu não gostei, isso não quer dizer que o outro não vá achar a obra linda, né, maravilhosa, que vai se entregar aí a voz do narrador, né, a voz narrativa que conduz a história, né? Mas é uma experiência de leitura, e como toda experiência, a gente não pode mostrar só o lado bom das coisas, a gente tem que apontar ali também, né, as falhas, os defeitos, até porque a ideia é trazer para o grande público essa visão crítica, né, e o público perceber que ele tem que trabalhar com as duas ideias, né, dos êxitos e de possíveis falhas ali durante o processo de construção do objeto literário, né, do objeto artístico em geral. Carlos, adorei. Tem gente aí colocando, amei. Tem até aluno meu que começou a elogiar você, Carlos. Já roubou os meus alunos também. Ah, que Mas eu falo, delícia. olha, gente, realmente é um livro muito gostoso de ler. Eu agradeço muito a presença do Carlos Eduardo Brefori Pinheiro com a gente aqui hoje. E a gente vai encerrar essa live convidando vocês para que façam a leitura de Impressões, ensaios sobre literatura e outras artes, disponível em www.todasasmusas.com.br. Boa noite, Carlos. Obrigado, Fernanda. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Encerramos a nossa live agora.